Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Cavaleiro da Lua, O Punho de Khonshu, edição número 10. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. Com a lua cheia emoldurando o horizonte, Fairchild se desfaz de sua postura orgulhosa e admite o erro. Subestimou o Cavaleiro da Lua. Sua voz vacila entre raiva e resignação. Não há como controlar o Cavaleiro da Lua. Fairchild, movido por uma obsessão ardente, não quer riquezas nem poder. Ele quer o Cavaleiro da Lua. E ao virar as costas, a voz do desprezo ecoa, fria e cortante, lembrando-o de que agora está sozinho por escolha própria. Do alto do céu noturno, banhado pela luz da lua cheia, o Cavaleiro da Lua mergulha como um espectro vingador, sua capa girando ao redor como um redemoinho celestial. A cidade brilha abaixo, alheia ao justiceiro que desce como uma sentença. A queda se transforma em investida. O Cavaleiro da Lua dá a ordem, abordagem final, e a missão entra em seu clímax. Cortando os céus como lâminas, os três descem rumo ao alvo. Em segundos, o impacto acontece. Uma colisão brutal entre determinação e fúria. Sem hesitar, se lançam por entre telhados. O cenário muda, mas a caçada permanece. Até que, com precisão cirúrgica, arrombam a entrada de um esconderijo fortificado. O alarme soa como um presságio, o Cavaleiro da Lua está chegando. Fairchild sorri com cinismo e confiança, enquanto seus capangas se preparam. Não são amadores, na verdade são veteranos, sobreviventes de embates passados com o próprio Mark Spector. Reunidos como um esquadrão de elite, eles zombam da ideia de heróis invencíveis. Isto não é filme, eles dizem. Os caras de branco não vencem aqui. Nomes perigosos ecoam pela sala. Zaran, Killer Shrike, Dead Zone, um exército preparado. Eles não temem lendas, porque para eles, Cavaleiro da Lua não é um monstro, é apenas um homem, e homens sangram. Enquanto entram como uma lança prateada pelos corredores do arranha-céu, seus inimigos o aguardam com sangue nos olhos e dedos no gatilho. Eles controlam os dois últimos andares. Território inimigo. Planejado como um labirinto mortal. Cada canto, cada porta, cada sombra foi preparada para ser uma armadilha. Este é um campo de batalha, eles sussurram. O andar da morte. E será o seu túmulo. Mas, enquanto os ponteiros do destino avançam, o elevador atinge o andar de número 82, com um sinistro tim. As portas se abrem e o caos explode em formas de bolas de bilhar. Em meio ao espanto dos capangas armados, surge a irreverência letal de Bola 8, acompanhado pela feroz tigresa. Bola 8, canto direito. Ele grita com prazer, transformando o campo minado em um espetáculo absurdo e mortal. Os inimigos recuam, confusos entre estalos metálicos e a dança hipnótica dos projéteis. Lá dentro, uma mão gira o botão de detonação com um clique sutil. Feliz, Bola 8? Pergunta a tigresa. A resposta vem envolta em explosões. Ah, Deus, sim! E o inferno, enfim, é liberado. No rastro da explosão, a ordem é clara e fria. Soldado, Bola 8, assegurem os prisioneiros. Tigresa avança entre os corpos inconscientes, enquanto o próprio Bola 8 se gaba do sucesso de suas engenhocas, mesmo sob a ameaça de um desastre em potencial. Mas não há tempo para celebrações. A isca funcionou e o jogo muda de lado. As portas se abrem com peso e propósito, revelando o Cavaleiro da Lua, Lua do Caçador e Reese, que estão marchando com fúria controlada. O que eu sempre digo? Pergunta ele, com o olhar cravado no inimigo. O predador se revela, e a caça agora é dele. Com um estrondo que despedaça concreto e expectativas, Dead Zone surge como um raio de fúria elétrica, lançando Tigresa contra a parede. O Cavaleiro da Lua o encara, reconhecendo o adversário com frieza e sarcasmo. Não há honra em servir criminosos, mas Dead Zone está transtornado, envolto em correntes e fanatismo.
clamando justiça divina com lâminas reluzentes. Para ele, cada inimigo é um herege, cada golpe um julgamento. E diante de seus olhos, o justiceiro lunar não é apenas um alvo, é um anjo caído que precisa ser punido. E assim, no coração do caos, o duelo começa. Killer Shrike irrompe das sombras, afiando as garras e a língua, pronto para cravar seu golpe final, assim que Cavaleiro da Lua caísse. Mas antes ele procura distração, um novo alvo para alimentar sua sede de violência. Tigresa recua, enojada, recusando-se a enfrentá-lo por puro desprezo. Totalmente nojento, ela resume. Ele rosna ofendido, mas é Lua do Caçador quem assume a dianteira, com voz firme e julgamento implacável. Talvez você seja só um perverso. Talvez não. Diz com frieza cirúrgica. Mas isso não importa. Hoje, você será apenas mais uma oferenda no meu altar da violência. Tigresa avança pelos corredores em busca de Fairchild, mas é recebida por um ataque traiçoeiro que a força a rugir de dor e fúria. Enquanto isso, nas sombras, Zaran surge imponente, com o brilho letal de suas lâminas e o plano frio nos lábios. Para distrair o Cavaleiro da Lua, não basta enfrentá-lo. É preciso atingi-lo onde dói. Mate a mulher dele, propõe, com a frieza de quem conhece bem a linguagem da dor. A tensão sobe, a ameaça é clara, e Tigresa, ferida, mas ainda feroz, reage com escárnio. Isso aqui é uma convenção de tarados ou o quê? Escondido nas sombras do conflito, o covarde Jester murmura para si mesmo, tentando justificar a sua presença ali. Contratado para a batalha, mas sem coragem para enfrentá-la. Ele planeja um teatro de bravura, o suficiente para não parecer um completo inútil. Ele caminha sorrateiro, olhos famintos por uma presa fácil, e então ele vê um vulto solitário na escadaria iluminada pelo pôr do sol. Um alvo distraído, talvez indefeso. Um sorriso torto se forma em seu rosto. Bingo! E sussurra. Mas o que ele não sabe é que escolher uma vítima entre aliados do Cavaleiro da Lua nunca termina bem. Em meio ao caos do confronto, Reese e o seu parceiro correm pelos corredores iluminados, focados na missão: encontrar Fairchild. Mas nem tudo segue o plano. Ao dobrar uma esquina, são surpreendidos por mais uma presença inesperada: Cubist, relaxado no sofá como se nada estivesse acontecendo, envolto em sarcasmo e apatia. O contraste entre tensão e indiferença é surreal. Só quero ver um episódio antes de tudo ir para o inferno, ele diz, como se a guerra ao redor fosse apenas ruído de fundo. Reese encara a cena, perplexa. Tenho que admitir, não era isso que eu esperava. No coração do conflito, relâmpagos de energia cortam o ar enquanto o Cavaleiro da Lua avança contra Dead Zone, com a força de uma lembrança amarga. Faz tempo desde que eu quebrei seu crânio, ele dispara, enquanto salta com precisão letal, desviando das lâminas eletrificadas que tentam ceifar a sua trajetória. A luta é feroz, com ironias trocadas como lâminas afiadas. Mark despreza o nível dos inimigos reunidos por Fairchild, chamando-os de sobras de sua galeria de vilão. Irritado, Dead Zone contra-ataca com sarcasmo, e o Cavaleiro da Lua, sempre ácido, apenas devolve. Desde quando todo mundo virou crítico? A guerra continua com sarcasmo e sangue. Num ambiente banhado pelo crepúsculo, garras e lâminas cruzam o ar com precisão mortal. Killer Shrike encara a Lua do Caçador, surpreso com a habilidade e brutalidade do punho dourado de Khonshu. Outro? Zomba ele, subestimando o peso do título que carrega. Mas Lua do Caçador não está ali para trocar gracejos, ele é a lâmina sagrada da justiça, e cada movimento seu carrega o peso de sua missão divina. Você vai precisar de fôlego, ele adverte, antes de lançar o oponente contra o chão com força avassaladora. Porque naquele campo de batalha, piadas não salvam vidas, e ele não conta piadas. As lâminas do Urumi serpenteiam pelo ar como cobras envenenadas, traçando um rastro de cortes e dor.
Tigresa se move de um lado para o outro, tentando resistir ao ataque que parece vir de todas as direções. O inimigo fala com prazer mórbido. A morte por 1000 cortes combina comigo. Mas ela não recua. Mesmo ferida, rebate com sarcasmo e raiva, expondo sua repulsa. Saltando no ar, ela vira o jogo com ousadia feroz. Sem essas armas de brinquedo, você não é nada. A provocação ecoa como sentença e o inimigo vacila. O predador virou presa. Dardos voam em todas as direções enquanto Bola 8 corre em zigue-zague pelo campo de batalha, perseguido por um riso histérico e cruel. Jester o persegue com sede de vingança, zombando de sua mudança de lado e chamando-o de traidor. A ovelha fraca da missão da meia-noite. Mas Bola 8, antes um vilão patético, agora ergue a cabeça com orgulho. Eu ajudo pessoas agora, ele grita, girando sua arma com determinação. Não há vergonha, só coragem. Missão da meia-noite para sempre! O jogo virou. O palhaço não ri mais, e o Bola 8 está pronto para esmagar expectativas. Enquanto a batalha explode ao redor, Kubish permanece impassível no sofá, interessado apenas no seu seriado. Não vou lutar, ele diz com desdém, revelando que não foi contratado para vencer, apenas para atrasar. Para ele, enfrentar os lunáticos de Fairchild e os justiceiros da Missão da Meia-Noite é pedir para perder a sanidade. Essa não é uma guerra, é uma distração. Fairchild jogou sujo, cutucando a ferida do Cavaleiro da Lua, explorando seu instinto para a violência. E enquanto todos se enfrentam como peões num jogo brutal, a pergunta ecoa entre os sobreviventes: onde está Fairchild? E qual é o seu verdadeiro plano? O Cavaleiro da Lua avança entre explosões de luz e correntes elétricas, com o foco de um predador em seu alvo. Dead Zone ataca como um animal em fúria, mas Mark o desarma com palavras tão cortantes quanto suas lâminas. Você tem uma fraqueza. É burro, diz ele, com frieza. Um assassino insignificante que tenta se vestir de propósito. A acusação acende a fúria de Dead Zone, que berra com olhos cheios de fanatismo. Você confunde estupidez com um propósito divino. Mas a verdade foi dita, e não há armadura para proteger contra ela. A batalha agora é pessoal e inevitável. O Cavaleiro da Lua não hesita enquanto Dead Zone se envolve em seu próprio frenesi iluminado. Mark derruba um reservatório de água com um estrondo que encharca o campo de batalha. Faíscas colidem como ondas. Eletricidade e líquido formam um inferno caótico. E no centro da destruição, o Cavaleiro da Lua avança, sereno. O encontro entre estupidez e propósito divino. É onde eu vivo, ele declara. É nessa linha tênue entre loucura e fé que ele floresce. E nesse instante de clareza brutal, ele percebe algo. Dead Zone, caído e derrotado, não é seu igual. Nunca foi. Ele era apenas mais um obstáculo superado. Lua do Caçador lança Killer Shrike contra a vidraça, como se fosse um projétil humano. O impacto estilhaça o vidro sobre a luz da lua, espalhando fragmentos no ar como uma estrela caindo. Ao lado, o Cavaleiro da Lua observa a cena com calma clínica. Era ele? Pergunta. Acredito que sim, responde Lua do Caçador. Mas a surpresa logo toma forma. Shrike, envolto em furicacos, retorna dos céus, pousando com força, quebrando o chão sob seus pés. Ninguém me avisou que ele podia voar, diz Lua do Caçador. A distração ganhou asas e agora ela quer vingança. Enquanto os aliados alertam sobre a fuga de Fairchild, Cavaleiro da Lua já compreendeu o teatro montado ao seu redor. Ainda não. Responde com convicção antes de derrubar Killer Shrike com precisão letal. Ao seu lado, Lua do Caçador finaliza o oponente com brutalidade silenciosa. Nosso acerto ainda não acabou, diz, encerrando qualquer dúvida. Mas Mark não perde tempo. A guerra não terminou, apenas mudou de rosto. Ele confia a segurança de Tigresa a seus companheiros e parte. O próximo movimento pertence a ele.
porque no tabuleiro de Fairchild o Cavaleiro da Lua ainda tem uma última peça a mover. Com o som de ossos quebrando e vilões voando pelos ares, o Cavaleiro da Lua avança como uma sombra decidida, pronto para alcançar Fairchild. Mas Tigresa, coberta de arranhões e sangue, olhos flamejantes de adrenalina, rosna com um sorriso selvagem. Nós, gatos, gostamos de brincar com a presa e eu ainda não terminei. Mark a encara com respeito e ternura disfarçado sob o capuz. Deus, eu te amo, sussurra. E então, sem perder o passo, salta em direção à lua. Atrás dele, no caos, uma risada amarga ecoa. A caça continua e o predador está em movimento. Cortando o céu noturno como um cometa branco, Mark Spector mergulha das alturas, envolto em sua capa como se fosse parte da própria lua. A cidade abaixo virou um borrão de luzes e sombras enquanto ele despenca com precisão mortal, os olhos fixos no alvo, o coração queimando com propósito. A frase ecoa em sua mente. Claro que você ama. Como uma bênção em um fardo, ele não hesita, pois quando o punho de Khonshu desce do céu, não há misericórdia, apenas justiça, fria, certeira e inevitável. Do alto dos arranha-céus iluminados, a figura do Cavaleiro da Lua corta o vento como uma sentença celestial. A cidade lá embaixo brilha em amarelos e vermelhos, alheia ao julgamento que desce do céu. Seus olhos fixam um único alvo, Fairchild. O grito ecoa como um trovão carregado de fúria e redenção. Fairchild tenta fugir, mas sabe, tarde demais. A justiça o encontrou. E ela vem envolta em branco, com o peso da lua e a força de um deus. Mark aterrissa diante de Fairchild como uma tempestade prestes a explodir. Sua voz é firme, enumerando as vitórias conquistadas. Aliados viraram o jogo, inimigos caíram. O império de Fairchild está em ruínas. Mas o vilão sorri, debochado, como se ainda tivesse controle. É aqui que você me diz que acabou? Provoca. O Cavaleiro da Lua responde, olhos duros. Ainda não. Não ainda. Fairchild se prepara para o combate, mas Mark é categórico. Isso não é uma luta, Fairchild. E a tensão explode no ar como uma faísca à beira de um incêndio. O Cavaleiro da Lua empunha a espada como um juiz de guerra, sua capa ondulando como uma sentença já proferida. Isso não é uma luta, ele declara. É uma execução. A lâmina que brilha em sua mão tem nome e peso. Ginnar, o ladrão de almas. A lâmina dragão, forjada para matar deuses. Ele relembra a chacina da missão da meia-noite, a traição imperdoável de Fairchild. E agora, com sangue nos olhos, o Cavaleiro da Lua invoca a justiça que pode matar até mesmo um Asgardiano. Fairchild tenta recuar, mas já é tarde. Não! Ele grita. E a resposta é fria como aço. Sim. Fairchild recua em desespero, mas o Cavaleiro da Lua avança como um ceifador implacável. Você achava que ninguém podia te tocar, sentencia enquanto lembra cada peça do império de Fairchild ruindo. Os aliados tombando, a fortuna sendo inútil, os capangas vencidos. Achava que isso te tornava seguro. A lâmina corta o ar, trazendo consigo a verdade crua. Você não está seguro. Nunca esteve. E enquanto Fairchild cai, o Cavaleiro da Lua sela seu destino com palavras letais. Não há lugar no mundo onde você esteja seguro de mim. Cambaleando por um beco escuro, Fairchild foge como um homem quebrado, o sangue pingando e o desespero guiando cada passo. Preciso fugir, sussurra, empurrando portas, subindo escadas, agarrando-se à última fagulha de controle. Ele se recusa a aceitar o fim. Não pode terminar assim. Mas, ao alcançar o topo, tudo o que encontra é um reflexo da própria ruína. Assim? E do lado de fora, um chamado ecoa no escuro. Fairchild! O destino está à porta. O Cavaleiro da Lua irrompe no prédio, determinado. Você não pode se esconder de mim, Fairchild. Mas ao entrar na sala iluminada por uma luz esverdeada, tudo muda. Uma figura sombria, suspensa, gira no ar. O quê? Onde? Onde ele foi? Sussurra confuso.
A ausência pesa mais que a presença. Então a verdade o atinge com fúria. Não! Não! Fairchild! O grito rasga o silêncio, carregado de frustração e algo mais profundo. Perda. Vamos então para um epílogo, onde em um passado não tão distante, uma figura sombria observa a escuridão através da janela iluminada por um tom esverdeado. Com um sorriso malicioso, ele sussurra: Aproveite o Cavaleiro da Lua, Fairchild, porque ele vai te aproveitar. Ao acionar um dispositivo brilhante, ele diz apenas: Deus. No centro de uma sala, repleta de imagens do Cavaleiro da Lua, o vilão emerge. É o Zodíaco, ostentando seu colar dourado e um brilho nos olhos. Estamos tão de volta e o jogo recomeçou. Essa foi uma pincelada da história da HQ Cavaleiro da Lua, O Punho de Khonshu, edição número 10. Eu espero que você tenha gostado, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!